A gente olha nesse contexto desse mundo que estamos vivendo e cada pessoa tem procurado uma solução de alguma coisa. Vou pedir para a Raiz projetar para a gente a imagem. Carlos, você apaga só essa luz daqui, tá? Só da frente. Os outros podem deixar aceso para os irmãos. Isso, daí já dá para os irmãos ver. Muito bem, a cura do ser humano. Todo mundo tem buscado uma cura, né? O mundo hoje busca uma cura espiritual, uma cura emocional e uma cura física. Vamos tratar desse assunto hoje dentro do contexto da palavra de Deus. Bom, passar aqui a primeira imagem. Raiz, conseguiu abrir para nós a tela aí? Muito bem. Aqui nessas imagens vocês veem algumas pessoas procurando cura. São curas diversas, né? Alguns vão ao médico, outros ali tratamento com a enfermeira. Essa aqui é uma imagem de alguém que trabalha com remédio natural. Outro vai ao pastor para procurar uma cura. Ou um psicólogo, a pessoa procura uma cura. Quando estamos com dor, a pessoa procura aliviar com algum tipo de remédio para encontrar o alívio da sua dor. Talvez para uma doença terminal, né? Uma doença em tratamento, não sei, talvez. Outros procuram soluções, tá? Ali naquela primeira imagem, talvez a solução no trabalho, talvez a depressão, reconciliamento, perdão. A questão de solução sobre os conflitos iminentes que existem em países, são as guerras, as fomes, terremotos. Conflito entre casais também, porque agora no mês de agosto, o último sábado, haverá o Quebrando o Silêncio. Quantas pessoas são agredidas em casa? Agressão em casa verbal ou fisicamente? Mas uma das piores que eu já ouvi, já presenciei, já conheci, de homens que na igreja é uma coisa e dentro de casa é outra. Isso é um grande perigo, isso não é bom. Então, conflitos, procurando soluções. Deus tem uma solução para todos os problemas da vida. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 5. A história de Naamã, basicamente, eu não vou ler todos os versos, tá? Mas eu vou narrar a história. Vou ler só o comecinho aí para a gente ter uma noção dessa história que você já conhece e vamos tirar algumas lições para a nossa vida. 2 Reis, capítulo 5. Você pode abrir sua Bíblia no papel ou no celular, como você achar melhor, fica à vontade, tá bom? Quando falo papel, é a Bíblia física, né? A Bíblia celular eu não sou muito a favor, mas a maioria das pessoas usam. Ok. 2 Reis, capítulo 5, a partir do verso 1 em diante. Todos acharam? Vamos fazer uma oração. Santo Deus, estamos com a Tua palavra aberta e rogamos humildemente em nome de Jesus que Teu Espírito Santo fale conosco. Perdoe os nossos pecados. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Deixa eu acompanhar com vocês aqui. A partir do verso 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo a menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomaram meu senhor que estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã, disse ao seu senhor, e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu, levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Isso dá um total de 350 quilos de prata, 70 quilos de ouro e 18 mudas de roupas finas. É a tradução do verso, tá? Verso 6. Levou também o rei de Israel a carta em que dizia: logo chegando a ti a esta carta, saberás, eu te enviei a Naamã, meu servo, para que cures ele da lepra. Tendo lido o rei a carta, o rei de Israel rasgou as vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que esse venha a mim, um homem, e eu curá-lo de sua lepra?
Notai, pois, vejo que procuram um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos, seus carros, parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lave 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Paramos por aqui. O resto da história você já conhece. Então agora imagina Naamã, comandante do exército. Ele leva cativo milhares de pessoas, inclusive aquela menina de 12 anos de idade, para a terra cativa, para a terra diferenciada. Aquela menina agora se tornou um exemplo de testemunho naquela casa. Ela sem pai, sem mãe, e agora ela testemunhando de Deus para a mulher de Naamã e para Naamã e as demais pessoas que ele estava com ela. Imagina agora, Naamã agora pede uma autorização ao rei. O rei então fala para o profeta Eliseu, e aí ambas as partes começam a discussão. Olha, você quer uma guerra? Não é isso que eu quero. Eu quero falar com o profeta Eliseu. E então quando ele começa a encontrar com Eliseu, começa a bate-papo, a conversa, e Naamã, que se você for ler dos versos 12 até o final, que vai até o verso 27 do capítulo 5 de 2 Reis, a história narra que Naamã, ele queria que o profeta Eliseu colocasse as mãos sobre ele para que curasse ele. E então o profeta Eliseu falou o seguinte: olha, Naamã, o senhor vai ao rio, banha-se 7 vezes no rio Jordão, e você vai ficar curado. Mas as águas do outro rio, Abafá, era melhor do que o rio Jordão. E agora Naamã esperava que o profeta Eliseu colocasse as mãos sobre as suas lepras, porque lepra é uma doença, é como se fosse um câncer terminal hoje, levando a pessoa o corpo vai definhando. Por exemplo, se começar uma doença de zipere na pessoa, seja na perna esquerda ou na perna direita, aquilo vai corroer no osso e se torna uma lepra, um câncer, e vai corroer no corpo da pessoa e leva a pessoa à morte. Então Naamã estava com o corpo totalmente desfigurado, doente, ao ponto de morrer. E agora quando ele encontra o profeta Eliseu, assim, então o camarada agora vai me mandar eu para ser curado no outro rio. Isso nos mostra o seguinte: a gente vai abrir uma aspa e fechar uma aspa. Quando Deus apresenta os 8 remédios naturais para o cuidado do nosso corpo, que é a parte principal da mensagem de hoje, nós devemos usar bem o ar puro, a água, a luz solar, exercício, confiança em Deus, repouso, abrignado da fé, temperança e equilíbrio. Os 8 remédios da natureza que Deus nos proporciona para nós é o que nos ajuda a manter a nossa vida com Deus. E lembrando que um dos 4 textos que falamos no sábado, esse T representa o templo. O templo representa o nosso corpo, que pertence ao quê? Pertence a Deus. Deus não deixou esse corpo para nós cuidarmos dele. Portanto, quando você vai para 1 Coríntios capítulo 3, versos 16 até o 19, capítulo 6, 19 a 20, capítulo 10, verso 31, 3 João, verso 2, 2 Coríntios 6, 19, você vê que Deus fala que o nosso corpo é templo de Deus, fomos comprados por alto preço. E agora nós devemos tomar cuidado naquilo que nós ingerimos, bebemos, vemos e nós analisamos. Agora imagina, fechando a aspa, e voltamos para Naamã. Naamã agora com uma doença de lepra, e ele agora esperando que o profeta Eliseu colocasse a mão sobre ele, para que ele ficasse curado. E ele falou o seguinte: filho, vai banhar no rio Jordão 7 vezes, e você ficará curado. Um dos criados de Naamã, que Naamã é o comandante do exército da Síria, era uma espécie de general. Ele agora fala o seguinte: como que eu agora vou banhar naquela água barrenta, sendo que outro rio, a água são mais claras, melhor? Mas, porém, o servo conseguiu convencer Naamã a banhar no rio Jordão. E aí ele foi lá, banhou 7 vezes. Na 7ª vez ele saiu totalmente curado e são. E agora ele volta para o seu palácio
com os seus servos, os seus criados, e de repente agora ele começa ali andando na carruagem com os reis, com os seus soldados do lado, e de repente alguém diz para ele o seguinte: olha, dá um presente para o profeta Eliseu. O profeta Eliseu recusa aqueles presentes, mas Geazi, que era um dos servos do profeta Eliseu, mais adiante na história, se você continuar lendo o contexto histórico, ele então mente para Naamã, diz o seguinte: olha, o meu senhor, o profeta Eliseu, mandou eu vir buscar aqueles presentes que ele não aceitou. Porém, ele, obviamente, o Naamã confiou na palavra do servo Geazi e entregou aquelas roupas, aqueles tesouros, prata e ouro para Geazi. Só que antes de Geazi chegar onde estava o profeta Eliseu, o Espírito de Deus já havia falado para Eliseu que Geazi havia fazendo uma conspiração, mentiu para o Naamã, dizendo que ele queria presente, mas ele não queria presente. Resultado esse que a lepra que estava em Naamã passou para Geazi e ele ficou totalmente branco. Esse é um dos exemplos que Deus pode resolver qualquer problema. Basta nós entregarmos nossa vida e confiarmos plenamente na pessoa de Jesus. A história de Naamã se repete em Lucas capítulo 4, verso 27 a 29. E aí vamos avançando. Além do mais, o Rio Jordão, ele é um rio de grande extensão, que ele começa no Monte Hermon. O Monte Hermon é como se fosse dessa largura aqui e vai se expandindo. O rio, então, ele começa numa parte clara, depois ele vai terminar nas águas barrentas, aonde Jesus foi batizado. Cristo foi batizado na água limpa. As pessoas, quando vai lá em Israel, tem-se uma parte onde entra-se, o Rio Jordão é limpo, faz-se um batismo simbólico, e ali alguns dizem que Jesus foi batizado naquela parte, mas na verdade Cristo foi batizado um pouco mais abaixo do Rio Jordão, água mais barrenta. Bom, avançando um pouco mais aqui, a gente vê aqui o Rio Jordão, como eu disse, ele começa no Monte Hermon e vai terminar no Mar Morto. O Mar Morto é um rio basicamente de água salgada, e quando você entra naquela água, você boia na água, e a essência do sal se torna óleo, aquele óleo fica na sua pele. Quando você sai ali do mar, você vai para o hotel que você está hospedado, você toma banho e aquele óleo fica na sua pele, ou seja, um creme natural do próprio Mar Morto. E a maioria dos cremes que lá em Israel se usa é produzido do próprio Mar Morto. Outra parte também que ele produz bastante sal. Grande lago salgado nos Estados Unidos se compara ao Mar Morto ali na fronteira de Israel, em Jordânia. Bom, avançando aqui, você tem uma visão do próprio Rio Jordão, tá? Ele começa com águas limpas e vai terminando em águas barrentas. Passando adiante aqui um pouco mais, Naamã banhou-se 7 vezes no Rio Jordão. Porém, ele queria banhar em águas claras, mas o seu servo falou. E aqui está quando ele ofereceu os presentes para o profeta Eliseu, mas ele não aceitou. Bom, quando a gente olha para essas duas imagens, a gente vê que Deus criou tudo perfeito, o mundo perfeito, mas o pecado entrou e aí começou as doenças. Então imagina o homem perdendo o tamanho, perdendo o peso, perdendo o tempo de vida, e foi se degradando a humanidade. Por isso Deus fala o cuidado do nosso corpo. Por que o mundo está doente hoje? Por falta de Deus, de guardar a lei de Deus e de praticar o que Deus pede. E aí, tudo que vê, as pessoas querem comer. Algum tempo atrás, há uns anos atrás, existia um trio lá em Pernambuco, em Caruaru, que fazia algumas oferendas, pegava algumas pessoas e depois fazia colchinha das pessoas. Então, você lembra esse caso? Então, você vê como que o inimigo leva o ser humano a fazer coisas. E tudo que o ser humano hoje se vê, coloca para dentro e depois passa mal. E aí o pecado entrou e arruinou o casal Eva e Adão, e hoje as consequências ficou. Aqui está a parte onde Geazi mentiu para Naamã, dizendo os presentes, e obviamente a lepra ficou sobre ele. Quais as lições que eu posso aprender
desse sermão de hoje? Primeiro, aquela criança, ela poderia ter ficado amargurada, triste com tudo, mas tudo que ela aprendeu da mãe e do pai, ela colocou em prática. Olha, existe lá um homem de Deus, que se você for lá, você vai ficar curado. E de fato ela foi uma testemunha viva, não só para Naamã, mas para a mulher de Naamã e todos que ali estavam perante ela. Ela poderia muito bem ficar amargurada, desgostosa da vida, porque ela estava num ambiente não agradável, fora dos seus pais e com a idade de 12 anos de idade. Será que uma jovem hoje de 12 anos de idade teria a estrutura que ela teve para suportar toda essa pressão? Talvez sim, porque no mundo que vivemos existe hoje sim. Segunda lição, ter fé e comunhão com Deus. Ela foi um grande exemplo que Deus pode usar qualquer criança. Basta se colocar nas mãos de Deus. Mesmo quando se encontra em circunstâncias não o quê? Favoráveis. A menina poderia ter ficado amargurada, mas permitiu que a luz de Deus brilhasse aonde ela estava. Bom, a terceira lição que nós aprendemos aí, que é o próximo slide, diz o seguinte: testemunhar do grande poder de Deus a todas as pessoas. Nas entrelinhas, presumimos que aquela mulher síria confiava na menina. Síria e judeus não se combinavam, mas confiou nela. O que motivou aquela menina sugerir o tratamento para Naamã? Note, fidelidade demonstrada pela menina cativa no serviço prestado no dia a dia à sua senhora, certamente foram observados pela mulher de Naamã e pelo Naamã. Agora, claro que muitos dizem que hoje nenhuma pessoa menor pode trabalhar. Mentira. Se não ensina um ofício de trabalho, se aprende outras coisas. Deve-se ensinar a trabalhar desde pequeno e estudar para crescer como gente, cidadão de bem. Bom, a última lição que aprendemos, que nós devemos entregar todos os nossos anseios, dúvidas, problemas, vidas, sonhos e planos na mão de quem? Na mão de Deus, porque Ele tem o melhor para nós. Marcos capítulo 1 e Lucas capítulo 17 apresenta a história dos leprosos. Em Marcos 1, um grupo foi lá agradecer. Marcos 17, somente um voltou para agradecer. Isso mostra que Deus deseja nos curar parte espiritual, física e também emocional. Porque naquela época os leprosos não poderiam ficar entre comunidade, tinha que ficar isolado porque era chamado como algo tenebroso, algo terrível. É como se fosse hoje uma espécie de câncer terminal, ou talvez um aidético, ou talvez um drogado que não pode ficar perante as pessoas, um viciado, e assim tem que ficar isolado, como hoje acontece no mundo afora. Bom, qual é a cura que Deus quer oferecer para nós? Esse texto aqui fala o seguinte, se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus, fizeres tudo o que é reto diante dos seus olhos, deres ouvido aos seus mandamentos, guardais todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que eu enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Qual é a coisa que Deus quer nos curar? Deus quer nos curar dessa coisa aqui, pecado. O pecado traz a doença geral no mundo. É como barba, diz Martim Lutero, reproduz, é preciso cortá-lo constantemente. E aí, então nós somos pecadores, existe um abismo. Aí existe um texto de Gálatas 3:24 que diz que é o ai, quer dizer ponte. Então o pecado faz uma separação, um abismo. Mas Cristo, ao morrer na cruz, nos trouxe salvação, vida eterna. E somente através de Jesus é que nós podemos ser salvos. Nós temos que descansar nos braços de Jesus. E através dele, eu e você podemos então obter a salvação na pessoa de Cristo Jesus. Portanto, eu e você devemos abrir nosso coração para Ele, entender que Ele morreu na cruz, breve Ele vai voltar, Ele nos oferece hoje a salvação, quer nos lavar, quer nos redimir, quer nos transformar e um dia nós estamos com Ele no céu na sua volta. E Apocalipse capítulo 22:12 diz, Ele vem em breve, sem demora, e com Ele está o galardão que é a recompensa, para retribuir a cada um segundo as suas obras. E em breve Ele vai enxugar dos olhos toda lágrima, já não mais existirá morte, pranto ou dor, porque todas as coisas passaram. E Ele vai fazer tudo novo para mim e para você. A pergunta que eu faço para você é o seguinte: você deseja a cura que Cristo quer oferecer? Ou deseja continuar a viver dissolutamente como o mundo vive?
O mundo vive hoje de uma forma assim: tudo que vê, bebe, tudo que vê, come. E tudo que vê, ouve, tudo que vê. E isso traz alguns prejuízos para a vida física, vida espiritual e vida emocional. E Deus deseja nos curar de tudo. Não só de dor de cabeça, talvez não ter mais usar óculos, não importa, seja o que for a dificuldade. Devido ao tempo, à idade, à vida, mas Deus quer dar para nós vida eterna, perdão e salvação. Pergunto para a igreja essa noite: você deseja que Deus mude seu modo de ser, de ver, de falar, de viver? Eu desejo. Se assim você deseja, curva sua fonte, ore comigo neste momento. Senhor amado, nós queremos colocar a nossa vida em tuas mãos. Dizer para ti que desejamos mudança em nossa vida. Suplicamos a ti misericórdia, perdão, graça e salvação. Continua abençoando essa igreja, continua abençoando a todos que aqui estão essa noite. Que teu Espírito Santo possa continuar moldando, abençoando, transformando e restaurando e nos salvando para o lar de eterna felicidade. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido a Sofia para a última mensagem, e após ela vamos fazer oração, vamos embora. Sobre a tempestade eu vou.
Amém. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, pedimos a Ti humildemente que Teu Espírito Santo nos ajude a descansar no Senhor. O mundo está doente de todas as formas, doente na política, doente na saúde, na segurança, na educação, doença também, ó Deus, na área de doenças no dia a dia, da saúde pública em geral. Nós sabemos que o mundo está doente, mas o Senhor é o médico dos médicos. Nós rogamos a Ti humildemente que possamos descansar no Senhor, sabendo de que em breve o Senhor vai voltar a este mundo para nos dar um lar de eterna felicidade. Perdoe nossos pecados, fortaleça nossa fé, que Teu Espírito Santo possa estar conosco, que Teus santos anjos nos guarde. E tudo que estudamos aqui, Senhor, se alguma coisa esquecemos, que nós possamos lembrar do verso de Êxodo 15, verso 26, onde diz claramente que o Senhor quer dar para nós saúde, mas que possamos primeiro colocar o Senhor em primeiro lugar, que possamos ser fiéis nas ofertas, nos dízimos, e cada dia colocar o Senhor em primeiro lugar, para que as outras coisas sejam acrescentadas, e o Senhor venha nos abençoar na área espiritual, física, emocional e demais áreas da nossa vida. Fique conosco ao sairmos aqui agora, e que os santos anjos do Senhor nos acompanhem, perdoe os nossos pecados, fortaleça a nossa fé e nos dê a Tua paz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amanhã vamos falar sobre o poder. Que poder? Vem amanhã que você vai entender. Deus abençoe você.